Olá, bem-vindos à disciplina de Legislação Penal Especial. E na temática de hoje nós teremos a questão dos direitos das mulheres, violência de gênero e principalmente Lei Maria da Penha. Então tá, é impossível se iniciar essa temática sem se mencionar uma breve história da questão dos direitos das mulheres. Vários autores, aqui eu faço menção a Bridget Crawford, tá? Bridget Crawford, a escritora americana, afirmam que há ondas do feminismo, tendo ocorrido a primeira onda do feminismo no final do século XIX, se estendendo por algumas décadas, né? Vindo então esse movimento a pleitear principalmente, tá, mas não exclusivamente, o sufrágio universal. Até porque, final do século XIX, em muitos lugares, na grande maioria dos lugares do mundo, né, as mulheres não votavam, Ok. Passadas algumas décadas, surge, sem um marco inicial bem definido, a segunda onda do feminismo. Há quem defina que há um marco sim definido, seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Aí, logo após a Segunda Guerra Mundial, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, aqui nós temos que fazer menção ao papel de Eleanor Roosevelt, que vem a dizer que agora, daquela declaração, deveria fazer menção a ser humano e não mais a homem, como vinha sendo a tradição dos tratados internacionais até então. Outros autores, agora faço mais uma vez menção a Bridget Crawford, vêm dizer que não há necessariamente um marco definido. Por que é onda? É onda porque não há exatamente um início, um meio ou um fim. Você tem um movimento complexo. E para, então, Crawford, esse movimento da segunda onda teria o seu ápice nos anos 70, tá? Anos 70, com uma série de pleitos relacionados à igualdade entre homens e mulheres. Até hoje há o problema muito mencionado da disparidade salarial, entre outras questões. Então, há também uma terceira onda. Não há um movimento específico, não há um marco inicial específico, mas aí se trataria entre uma série de outras temáticas da questão de gênero, da questão de não rotulação, da questão de uma busca por identidade de individual, a questão dos movimentos LGBTQIA+, estariam colegados, né, a este movimento da terceira onda do feminismo. E, não obstante essas três ondas, alguns autores mencionam a quarta onda, que seria o quê? Que seria uma contrapartida não ocidental dos movimentos feministas, ou seja, está na hora da Arábia Saudita ter o seu movimento feminista, está na hora dos países dos países asiáticos terem um movimento feminista, assim por diante, em que pese serem ocidentais, mas está na hora dos países aí latino-americanos terem um movimento, ou ao menos reconhecerem um movimento mais próprio, né? Enfim, sem entrar em maiores detalhes, não obstante esses movimentos, há que se mencionar ainda a interseccionalidade. Por quê? Porque em que pese os pleitos dos direitos das mulheres serem muito importantes por si só, há que se mencionar que por vezes esses pleitos estão sendo realizados não só por mulheres em si, mas por grupos que têm outros pleitos. A título de exemplo, o movimento negro possui seus pleitos. Então, o movimento dos negros, ele é separado totalmente do movimento feminista, e agora? Temos aí a situação da mulher negra, na verdade, e a mulher negra não tem alguns pleitos que lhes são específicos? E o caso do movimento LGBTQIA+, aí quando você tem um membro negro, né, que se identifica como L ou G, B, enfim, e assim por diante, né? E então, esses grupos, eles seriam interseccionais, no sentido de que eles têm pleitos que são tanto no momento feministas, outro momento questões de gênero, outro momento de igualdade e assim por diante. Visto isto, nós temos que ter em mente que a proteção aos direitos básicos das mulheres se dá no âmbito internacional, tanto na esfera multilateral como na esfera regional. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: na esfera multilateral, nós temos, então, um acordo internacional muito importante chamado CIDAW, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, tá?
esse acordo, esse tratado internacional, datado de 79, ele foi firmado no âmbito da Organização das Nações Unidas. Ou seja, em tese, qualquer país do mundo poderia assiná-lo. O que acontece? Esse tratado específico, ele não possui muitas assinaturas no âmbito do mundo árabe, está bem? No mundo árabe ele não foi assinado, né, reconhecido muito fortemente. Ok, há que se notar que foi em 79. Portanto, essa convenção internacional faz parte aí da segunda onda do movimento feminista e, nesse sentido, há pleitos principalmente por igualdade entre homem e mulher. Igualdade no tratamento, igualdade salarial, igualdade com relação à participação e assim por diante. Outra questão aqui é a seguinte: é possível se realizar uma discriminação entre homens e mulheres? E a questão que é pontuada no artigo 7º da Convenção, que eu recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar no tema, né? Seria no sentido de que sim, é possível uma discriminação, mas desde que ela seja provisória e tenha como objetivo acelerar o processo de equalização de direitos entre homens e mulheres. Uma observação aqui: a equalização atualmente, tá? A doutrina mais recente, aqui eu gostaria de mencionar Angela Davis, uma das maiores feministas de todos os tempos, com ênfase no movimento negro feminista, né, da mulher negra, e que já foi membro até do movimento Panteras Negras. Ela menciona o seguinte: até que ponto que há que se falar em um movimento de equiparar-se, né? Para que equiparar-se? Que tal construirmos a própria identidade? Ou seja, em que pese ser possível uma discriminação nos termos dos tratados internacionais para que as mulheres tenham as mesmas condições de homens e mulheres, num âmbito teórico, filosófico, doutrinário, há um questionamento com relação à suficiência disso, ou se nós não deveríamos partir para um discurso mais avançado. Ok. No âmbito dessa convenção, há que se mencionar o seguinte: há um comitê criado aí no âmbito da ONU, formado aí por especialistas de diferentes países, representando diferentes realidades, e há um trabalho realizado por esse comitê que envolve a elaboração de relatórios, tá? Relatórios sobre a situação do desenvolvimento, do progresso com relação à igualdade das mulheres em diferentes países e assim por diante, bem como há informes, tá? Há informes nesse sentido e também há opiniões consultivas. Os membros desse comitê eles podem opinar sobre uma determinada situação de violação de direitos humanos ou não. Ok, além essa possibilidade, né, de atuação através de relatórios, de informes e opiniões consultivas, há que se mencionar também um procedimento específico, um mecanismo que já é previsto no protocolo adicional. O protocolo adicional a essa Convenção de 79 prevê petições e investigações, ou seja, o comitê ele pode investigar a situação de violações aos direitos das mulheres nos países, tá? Bem como pode responder a petições específicas. No caso brasileiro, tivemos o caso Alina Silva Pimentel, tá? Que foi o caso de uma grávida que estava passando mal, ela foi prestado atendimento na esfera pública, né, juntamente ao SUS, sendo que ela veio a abortar, né? Infelizmente teve um aborto natural. E, não obstante isso, ela recebeu alta, ela voltou para casa e, em que pese não ter sido dado esse tratamento, né, obviamente por não ter sido dado o tratamento correto, ela teve que voltar ao hospital. Nisso, ela foi encaminhada para UTI, onde permaneceu por cerca de 8 horas e veio a óbito. Neste caso, o Brasil ele foi condenado, tá? Condenado pelo fato de não ter garantido o direito à saúde especialmente desta mulher gestante, ou seja, teve uma violação que representou a ponta de um iceberg com relação a toda uma falta de políticas públicas adequadas de atendimento à mulher. Outra questão, outra convenção bem importante é a Convenção de Belém do Pará, no âmbito da OEA, Organização dos Estados Americanos, que prevê, então, todo um mecanismo para se coibir a violência contra a mulher. Tem um conceito amplo de violência previsto nessa convenção, mas essa convenção ela tem uma importância muito grande, tá? Porque eventualmente nós tivemos um caso na OEA,
tá? Um caso que foi o caso da própria Maria da Penha. Maria da Penha é um caso notório, ela era casada com um colombiano e ela foi vítima de uma tentativa de homicídio, ela veio a sobreviver, voltando para casa, ela sofreu a segunda tentativa de homicídio, em que ele tentou matá-la com um chuveiro elétrico, tentou eletrizá-la, né? Tentou aí matá-la com um chuveiro elétrico. A questão é que no caso dela, em que não obstante ela ter sobrevivido, mas ter sofrido consequências permanentes com relação à paraplegia dela, né? Ela acabou restando paraplégica, infelizmente. O Estado de São Paulo, à época, demorou muito, mas muito, para realizar um procedimento penal para punir, né, o respectivo agressor. O Tribunal do Júri, ele é sistematicamente falho, tá? Ele é muito lento. Infelizmente, são vários os casos de prescrição, ou seja, são vários os casos em que, por conta da demora do Poder Judiciário, a parte ela acaba sendo extinta a sua punibilidade, ou seja, ela não pode mais ser condenada, aí, tendo em vista a letargia do Poder Judiciário. Não obstante isso, então, o Brasil foi condenado por conta de toda uma sistemática de ausência de respeito aos direitos fundamentais da mulher, especialmente, neste caso, o acesso à justiça, ou seja, demorou muito para que o Estado brasileiro tomasse as medidas para penalizar, para punir o respectivo agressor, tá? E, principalmente, o Estado brasileiro foi condenado a criar um sistema de auxílio às mulheres vítimas de violência. Tá? Foi criada aí a Lei 11.340, na época do governo Lula, com todo um processo aí de enaltecimento da figura da Maria da Penha pela luta dela e assim por diante. Tá? E foi dado o nome dessa lei em homenagem a ela, porque a própria condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos previa uma indenização simbólica. Não obstante uma indenização para ela, deveria haver uma indenização simbólica. Que o Estado brasileiro fizesse algo pela Maria da Penha. E o que foi feito foi fazer a lei e homenagear Maria da Penha, nomeando a lei, né, de Maria da Penha. Ok. Gostaria de passar, antes da análise da respectiva lei, para alguns julgados, tá? Especialmente entendimentos já sumulados de nossas cortes. Duas súmulas do STJ são muito, muito cobradas em concurso, especialmente para quem quer uma carreira policial ou no Ministério Público Estadual, tá? Você que quer uma carreira nessas áreas, anote em seu vademécum duas súmulas, a 536 e a 542. O que acontece, tá? E agora, então, vou explicar o seguinte. Vamos abrir a Lei 11.340, tá? Lá no artigo 41. Depois eu vou falar os pormenores da lei, depois eu vou falar também de vários aspectos centrais. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Ou seja, não se aplica o procedimento comum, o procedimento sumaríssimo, tá? Não se aplica o chamado suspensão condicional do processo, chamada sursi, e nem transação penal. E outra questão, a lei 9.099, ela previa que as lesões corporais deveriam ser sujeitas à representação. Se não se aplica a Lei 9.099 no âmbito da Maria da Penha, não há que se falar em representação para lesões corporais. Ou seja, a súmula 542 vai dizer que a lesão corporal em sede de violência doméstica é uma ação pública incondicionada. A lesão corporal, tá? Ou seja, aquele que acaba por exemplo, ferir a sua esposa, ele vai ser processado penalmente pelo Ministério Público, independentemente dela querer perdoá-lo e assim por diante. Prosseguindo aqui. Alguns julgados bem interessantes, tá? Um sobre competência, informativo 933, aí do nosso Supremo Tribunal Federal, informativo bem interessante, vai dizer o seguinte: é possível que os estados legislem em sede de Maria da Penha quando vai se falar em organização judiciária, sistema de atendimento? Sim, é possível. Vamos supor o seguinte: o estado afirma que todo e qualquer procedimento tem que ser realizado por uma delegada, depoimento perante uma delegada, legista tem que ser uma delegada. Vamos supor esse cenário. É constitucional essa lei? Essa lei é constitucional, tá? Você pode prever, no caso, tá? No caso, foi que para crianças vítimas de estupro, o profissional legista
deveria ser uma mulher. É constitucional essa lei? É constitucional sim. Só que foi dada a chamada interpretação conforme no sentido de que, não havendo então mulheres disponíveis, pode ser homem, porque não pode haver letargia do Estado brasileiro. Bem interessante esse julgado aí, bem recente, informativo 933 do STF. Outra situação. Supremo Tribunal Federal no recurso em mandado de segurança 52622, tá? De Minas Gerais. Repetindo, STF no RMS 52622 de Minas Gerais. A seguinte situação. Em concurso público, vamos supor que um candidato fique doente. Em concurso público, vamos pensar que o candidato ele fique doente e não pode fazer a prova física. Ele torceu o pé. No dia anterior, ele tem direito à remarcação? Regra geral, não. Regra geral, não. Tá? Até conheço gente que veio a ser aprovada em concurso público para bombeiros estando com um braço com o pulso torcido. Né? Ou seja, teve que fazer flexões com o pulso torcido para conseguir a posse. Né? Já acabei sabendo dessa questão. Ou seja, por quê? Porque, regra geral, não há que se falar em qualquer modalidade de remarcação, direito subjetivo, a remarcação para prova subjetiva, provas físicas, cursos e assim por diante. Só que a própria jurisprudência do STF vai trazer uma grande exceção em benefício das mulheres, mais especificamente em benefício das mulheres gestantes e lactantes, tá? Ou seja, foi um caso de uma agente penitenciária que ela tinha que passar pelo curso de formação. Só que ela tinha recém dado à luz, tá? Ela estava ainda no primeiro mês, não tinha como fazer parte desse curso de formação, fazer parte do treinamento físico, sem acabar comprometendo a própria integridade física. Neste caso, o STF foi claro, a lactante, a grávida, ela tem sim um direito a ser postergada, a ser remarcada a respectiva prova ou formação profissional, tá? Aí um informativo bem recente, bem importante, tá? Que era uma situação de muita discussão. Por quê? Porque nesse caso está falando da integridade dela e também do direito da criança, né? No caso de grávida, o respectivo nascituro tem o direito, né? A sua integridade física e assim por diante. Outra questão, muito polêmico, né, e que causou um certo alvoroço, mas muito bem votado, muito bem julgado pelo excelentíssimo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o habeas corpus 487-763 de São Paulo. Situação das mulheres responsáveis por crianças, ou seja, indivíduos até 12 anos, mais aquelas responsáveis por pessoa com deficiência. Foi decretada a prisão preventiva de uma mulher nessa situação. E agora? Ela vai deixar a criança sozinha, a criança vai presa junto com ela, como é que funciona? A criança vai ficar sozinha, vai para o orfanato, né? Não existe mais essa figura específica, né? A criança vai ser internada em uma instituição própria, como é que funciona? Nesse caso, a jurisprudência do STJ vem a dizer que quando a mulher é responsável por criança ou pessoa com deficiência, está bem? Ela tem direito à prisão domiciliar e não à prisão preventiva, tá? Ou seja, a prisão preventiva ela é substituída pela prisão domiciliar. Importantíssimo julgado. E, não menos importante, que a gente já vai esmiuçar aqui, é o STJ no conflito de competência 150.712 de São Paulo. Tá? Questão de competência. Determinada moça, ela foi ameaçada pelo ex-namorado que estava nos Estados Unidos. Tá? Que estava nos Estados Unidos. E agora foi ameaçada pelo Facebook. Ou seja, aí temos o chamado elemento de internacionalidade, tá? Elementos de internacionalidade. O Brasil, ele assinou a respectiva Convenção para a Proteção das Mulheres, a Convenção da OEA, e na medida então que é um elemento de internacionalidade, a prática ela se iniciou no país e ensejou efeitos em outro, qual é qual o órgão do Poder Judiciário competente? Justiça Estadual ou Justiça Federal? A STJ dizendo que é a Justiça Federal. Visto isto, vamos passar aos principais tópicos da Lei 11.340. Não vou entrar em muitos detalhes, tá? Eu recomendo a leitura para aqueles que quiserem se aprofundar, mas o básico a gente tem que ver. Primeira questão, âmbito de aplicação da Lei 11.343. Vamos ler agora o artigo 5º da Lei 11.343, tá? Artigo 5º da Lei 11.343, que vai dizer o seguinte, que, para efeito desta lei, você vai ter aí
a configuração de violência doméstica contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Em que circunstâncias? Primeiramente, tá? No âmbito de unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Vamos supor que determinada pessoa, tá, fosse uma comadre uma da outra e viesse a sofrer aí, não tem um vínculo sanguíneo propriamente dito, mas você tem uma pessoa, uma madrinha sem vínculo sanguíneo sofrendo aí a respectiva violência pelo afilhado. Estando na mesma unidade doméstica, aplica-se aí, né, a respectiva Lei Maria da Penha. Colegas, tá? Colegas entre si. É possível se aplicar a Lei Maria da Penha com relação a duas colegas de faculdade, tá? É possível, sim, se aplicar neste caso. Outra disposição, âmbito de família, compreendido como comunidade formada por indivíduos que são se consideram aparentados, tá? Unidos por laços naturais, ou seja, com relação à madrinha de uma determinada pessoa, você tem um âmbito de aplicação, seja pelo 1, seja pelo 2 do artigo 5º. E 3, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independentemente de coabitação. Olha só, as situações anteriores não precisa, tá? Não precisa, se tem coabitação, não precisa você provar o afeto. Hipótese clássica, tá? Hipótese clássica. Um homem e mulher moravam juntos, tá? Moravam juntos. Você precisa provar que eles eram namorados para ter a aplicação da Lei Maria da Penha? Moravam juntos? Não, não precisa. Você não precisa disso. Ou seja, quando, por exemplo, um delegado que fosse atender uma ocorrência fizesse a pergunta, mas eram namorados? Né? Essa pergunta ela é desnecessária. Por quê? Porque se moravam juntos, não precisa mostrar o vínculo afetivo. Mas agora o 3, ele fala de vínculo afetivo sem coabitação. Ou seja, é a hipótese de dois namorados, jamais moraram sob o mesmo teto, ainda que tenham morado, não estão sob a situação, mas eis que um deles vem a começar a ameaçar, realizar qualquer tipo de violência sobre o outro. Ex-namorado também incluso? Sim, também incluso o ex-namorado. Essa questão é muito, mas muito questionada pelos concursos, tá? Ex de uma pessoa. Ele é o ex, tá? O ex ele pode ser ele pode sofrer algum tipo de sanção prevista na Lei Maria da Penha? Sim, a resposta é positiva, tá? Uma observaçãozinha aí na Lei Maria da Penha, tá? Com relação à Lei Maria da Penha, a gente já vai ver. Então vamos continuar. Com relação à Lei Maria da Penha, nós temos que ver também o conceito de violência, que é visto no artigo 7º. Antes a gente viu o âmbito de aplicação. Agora a gente tem que ver o que é violência. Artigo 7º daí vai falar de violência física, violência psicológica, assexual, violência patrimonial e violência moral. Ponto importante, a Lei Maria da Penha, ela não criminaliza condutas tirando uma, tá? Lesão corporal contra uma mulher, aplica-se o Código Penal. Ameaça, aplica-se o Código Penal, tá? As penas são previstas não na Maria da Penha, mas na legislação pertinente. A Lei Maria da Penha só vai trazer um crime, uma conduta típica que a gente já vai ver. Mas com relação a todas essas tipificações, elas não ocorrem por conta da Maria da Penha. Por que é importante nós termos um conceito de violência? Tá? Um conceito de violência. Porque esse conceito vai ensejar uma série de medidas. E aqui, antes de nós prosseguirmos, gostaria de mencionar que a violação psicológica sofreu uma recente alteração em 2018 com relação à violação de intimidade. Tá? Violação de intimidade. Já era considerado pela doutrina, mas agora está expresso, tá? A seguinte situação. Por exemplo, o marido que viola o respectivo extrato bancário da esposa, quer saber com o que a esposa está gastando. Isso aí é uma violação de intimidade, portanto, modalidade de violência e, consequentemente, ele pode sofrer uma série de medidas, está bem? A outra questão, vamos supor aí um marido que xerete o respectivo celular da moça e, eventualmente, ele desbloqueia a senha, tá? Desbloqueia a senha para ver com quem que ela está conversando, sobre o que está conversando e assim por diante. Nessa modalidade, aí nós temos violência psicológica, tá? Mais uma modalidade de violência. Ok. Então, o que a Lei Maria da Penha vai ensejar, tá? O que a Lei Maria da Penha vai ensejar? Vai ensejar uma série de medidas. Medidas de assistência, tá? Medidas de assistência
e medidas protetivas de urgência, tá? Medidas protetivas de urgência. As medidas de assistência incluem, por exemplo, um tratamento prioritário com relação à saúde pública, tá? A mulher vítima de violência vai ter um tratamento prioritário, tá? Até tivemos aqui uma recente reforma que as despesas realizadas pelo poder público com o tratamento de saúde da mulher deverão ser ressarcidas, né, reembolsadas pelo agressor. Tivemos essa alteração recente também. E temos outra situação bem interessante com relação à medida de assistência, a manutenção do vínculo trabalhista. A mulher que quer, por exemplo, sair de determinada localidade para fugir do marido, por exemplo, ela não é obrigada, né? Mas se ela quiser fugir por causa que ela esteja com medo do ex-marido e assim por diante, ela tem aí assegurada a manutenção do vínculo trabalhista. Artigo 9º, parágrafo 2º, está bem? Artigo 9º, aí, parágrafo 2º, traz aí essa medida. Além dessas medidas de assistência, há as chamadas medidas protetivas, tá? Medidas protetivas, medidas de urgência, previstas no artigo 24, tá? Artigo 24 da Lei Maria da Penha, artigo 23, 24 e 24, e artigos 23 e 24, tá? Artigos 23 e 24, que daí fala, por exemplo, a questão da separação de corpos, um não pode chegar perto do outro, separação mínima, restituição de bens, proibição temporária de frequentar determinados lugares, né? E assim por diante, tá? E assim por diante. O que acontece? Se as medidas forem descumpridas, tá? Se as medidas forem descumpridas, antes falava-se no crime de desobediência. A juíza determinou aí que o agressor fique 300 metros de distância, no mínimo, da respectiva vítima. Antes de jurisprudência, falava basicamente no crime de desobediência. Só que o crime de desobediência tem um aspecto bem interessante, que se o juiz diz na sua ordem, né, se a autoridade pública diz em sua ordem, sob pena de multa, sob pena de constrição de sua liberdade, nessa hipótese não se aplica o crime de desobediência, se aplicaria aí a medida que o magistrado, a autoridade pública, acabou sancionando. E aí teríamos um problema. Para acabar com esse problema, agora a lei ela é muito clara, tem o artigo 24A, que diz que é crime, tá? Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei. Detenção de 3 meses a 2 anos. Temos um crime específico. Está bem? Olha só. Quando a Lei Maria da Penha ela foi prolatada, quando ela foi promulgada, né, você tinha uma situação que as medidas eram todas judiciais. Está bem? As medidas, elas em tese têm que ser judiciais, até porque elas vão seguir o rito do artigo 38 seguintes, que vai ter um banco de dados, tá? Vai ter um banco de dados com relação às medidas protetivas de urgência. O que acontece? Veio uma lei nova, Lei 13.827 de 2019, tá? Sob a égide do governo Bolsonaro, e agora nós temos a seguinte situação. Artigo 12C, tá? Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 1. Pela autoridade judicial. 2. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Ou 3. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Ou seja, há quem defenda aí nesse sentido a questão da prerrogativa da própria polícia militar. Tá? A própria polícia militar poderia decretar essa eventual ordem, tá, de afastamento. Tá? Afastamento. É com relação à ordem de afastamento, tá? É com relação à ordem de afastamento. E primeiro, tem que seguir a ordem de acordo com a maioria da doutrina. Esse dispositivo aqui, o 12C, está sendo objeto de muita discussão, tá? Já foi apresentada, salvo engano, até a respectiva ADI em fasto mesmo, porque não seria atribuição de delegado nem de polícia militar realizar esse tipo de ato de restrição de uma pessoa, de um eventual agressor. Tá? Ou seja, temos a constitucionalidade sendo discutida no momento. Porém, em que pese essa constitucionalidade está sendo discutida, há que se ver que é primeiro pela autoridade judicial, ou então delegado e policial, aí, tá? Incluído militar, mas é só quando houver iminente, risco atual iminente à vida e integridade da mulher.
tá? Já tem que estar em situação de violência doméstica ou familiar, aí caracterizado, ou os dependentes da mesma, tá? E o agressor, ele será imediatamente afastado e só afastado do lar. As outras medidas continuam sendo objeto de tutela judicial, tá? Portanto, caso os senhores deem alguma informação, tem muita informação falaciosa, muita informação errada sendo veiculada na mídia. Agora o policial militar pode decretar medida protetiva contra qualquer agressor, pode proteger mulher, que impossível, que descabido, que excessivo. Tome cuidado com essa informação. Sabe que primeiro, é só medida de afastamento do lar, e daí tem que ter um risco iminente, tá? Ela está sendo, por exemplo, ameaçada de morte, e assim por diante. Ok. Para nós fecharmos, tá? Para nós fecharmos, uma questãozinha específica, tá? Uma questão específica também muito cobrada em concursos públicos, é o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Artigo 16 vai dizer que nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, aqui, por exemplo, ameaça. Crime de ameaça é de ação pública condicionada, tá? Diferente da lesão corporal. Lesão corporal a gente já viu nos termos do entendimento simulado pelo STJ, lesão corporal, ação pública incondicionada. Nem todos os crimes no âmbito da Lei Maria da Penha são de ação pública incondicionada. Há crimes que são de ação pública condicionada, como a própria ameaça, tá? Nesse caso, tá? Tomemos como exemplo o crime da ameaça. Só os crimes de ação penal pública condicionada, eles podem sofrer retratação. A pessoa realiza a representação, pode se retratar, tá? Regra geral, se aplica, tá? Para 99%, mais de 99% dos crimes se aplica o CPP, que vai dizer que no artigo 25 que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Igualmente, artigo 102 do Código Penal, tá? Código Penal, artigo 102, vai dizer que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A mesma informação prevista no 25 do CPP é o 102 do CP. Essa regra, que é a regra geral, não se aplica no âmbito da Maria da Penha. Maria da Penha, artigo 16, vai dizer que nas ações públicas condicionadas à representação da ofendida que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, tá? Ou seja, perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade. Ou seja, o juiz tem que marcar uma audiência. E o lapso temporal ele é estendido. É até antes do recebimento da denúncia, tá? Ou seja, antes do recebimento da denúncia. Regra geral, é até a oferta da denúncia, tá? Até o oferecimento da denúncia nos termos do artigo 25 do CPP e 102 do CP. Maria da Penha, não. Esse lapso vai um pouquinho mais para frente, até antes do recebimento. Só que, em qualquer hipótese, o juiz tem que marcar uma audiência específica. Reforçando, a Lei Maria da Penha, a questão de violência do gênero é extremamente polêmica e complexa no Brasil. Aqui eu só tratei dos temas gerais e dos temas mais recorrentes em concursos públicos, principalmente das questões mais recentes, né, que muitas vezes são objeto dos concursos públicos, as últimas inovações legislativas, está bem? Desejo aí, então, um excelente estudo, que vocês, então, leiam a Lei Maria da Penha e que se integrem sobre a produção acadêmica, sobre a mesma, que é muito interessante. Até a próxima!